Aqui Pastor Sidésio e o Pão Nosso de Cada Dia, né? Nossa edição 2022, como eu disse, uma parte, um quadro, né, do meu canal, A Palavra Responde. Hoje, a nossa audioleitura que estamos fazendo aí junto com o Pastor Fábio, foi Gênesis capítulos 37 ao 40. E terminamos, né, nessa live, a segunda parte dos evangelhos, onde estamos falando sobre os primeiros anos da vida de João Batista. E vamos fechar justamente falando sobre o nascimento de João Batista. Para isso, eu quero ler com vocês um trecho de Lucas capítulo 1, versos 76 ao 79. Diz assim: E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Então, palavras aqui, né, faladas por Zacarias, né, a respeito do nascimento aí de João Batista. Então a gente percebe no texto que vai do capítulo Lucas 1, do 57 até o 66, que o nascimento, conforme fora dito pelo anjo Gabriel, foi um dia de celebração. Muitos celebrando ali, se alegrando com Zacarias e Isabel, o nascimento daquele menino, nas condições, né, que se deram. Porque quando nós vimos aí, os dois já avançados de idade, Isabel era estéril, e de repente Deus traz uma bênção, traz uma mudança no cenário, na vida daquele casal, com uma promessa enorme que aconteceria na vida de João Batista. Então, por que alegria? Justamente por conta da misericórdia de Deus manifestada àquele casal. E como eu tenho feito esses dias, o evento em si tem algumas informações importantes e tem lições que nós podemos tirar para a nossa vida espiritual para o dia de hoje. Afinal, as Escrituras sempre têm algo para pontuar em nossas vidas, para nos dirigir. E que lições vamos tirar, né? Vamos comentar, vamos falar algumas coisas sobre isso e quero compartilhar o que Deus colocou aqui, né, nas minhas considerações para vocês. A gente percebe que o primeiro evento após o nascimento de João Batista, como era comum em todo o lar israelita, foi a circuncisão. Então, o menino foi circuncidado ao 8º dia, conforme estabelecia a lei mosaica. E a circuncisão, por que era feita? Ora, porque esse foi o sinal que Deus estabeleceu com Abraão, lá em Gênesis 17, você pode ler, até se você quiser lá. Então, o sinal que Deus estabeleceu da aliança que haveria entre ele e o seu povo, entre ele e Israel. Então, esse é o motivo principal, né, de circuncidar todo homem. Né? A circuncisão em Israel era a circuncisão do homem. Estou enfatizando isso porque existe alguns países que fazem uma atrocidade aí, que é a circuncisão feminina, mas a Bíblia não prevê esse tipo de situação. E o que era a circuncisão ainda? Continuando, né? Da maneira prática. Ela era uma cerimônia religiosa. Tá? Nessa cerimônia, então, é que o menino era circuncidado. Só que é importante saber que a circuncisão não é uma exclusividade israelita. Outros povos faziam, outras religiões faziam. Por exemplo, muçulmanos praticam a circuncisão, tem algumas tribos da Polinésia que praticam a circuncisão. Então, não é uma exclusividade de Israel. No entanto, em Israel ela tem um sinal religioso, um sinal especial. É a aliança entre Deus e o seu povo. Eu acho curioso esse sinal que Deus coloca nos homens, porque é uma coisa que ninguém vê. É igual ao nosso batismo. Estou falando com pessoas que eu conheço e que eu sei que são todas batizadas. Na rua, alguém olhando para você, só olhando assim, tem algum carimbo na sua testa, uma pulseira que você usa, um colar que diz que você é batizado? Não, não tem.
Então, onde está a evidência da aliança? Está na conduta, está na maneira de ser, está no meu testemunho. Né? É assim que eu vou demonstrar a minha aliança com Deus para as pessoas. Um pouco do que nós falamos ontem na reflexão sobre o cântico de Maria. Então, uma cerimônia religiosa. Mas, o que mais, né? Podemos aprender sobre a circuncisão? Ela era uma microcirurgia. Tá? A circuncisão ela consiste na remoção da pele que encobre, né, a extremidade do órgão sexual masculino. Então aquela pele ela é removida. E tem outro simbolismo aqui que eu não vou aprofundar muito, mas é interessante que tirar a carne, percebe? Tira a carne. E no Deuteronômio 10,16, Jeremias 4,4, Deus fala com o povo de Israel, né? Circuncidai os prepúcios do vosso coração. Né? Estou segurando o prepúcio do coração, ou seja, tira as obras da carne, né? Muda isso da sua vida. Então tem esse aspecto também. E tem duas curiosidades que eu queria compartilhar com vocês sobre a circuncisão bastante interessantes. Primeiro, por que ela acontecia no 8º dia de vida da criança? Por que não antes e por que não depois? Mas todos eram circuncidados no 8º dia? Depois que ela foi implantada no Gênesis 17, sim, no 8º dia. Evidentemente, quando Deus implantou isso no primeiro momento, Abraão foi circuncidado aos 99 anos, Ismael já tinha 13 anos. Tem outros casos ali de pessoas que entravam para a aliança com Deus, né? Aqueles adultos que se convertiam ao Deus de Israel, eles eram circuncidados com a idade que chegavam. Mas quem já fazia parte do povo e na sequência natural do nascimento era no 8º dia. Por quê? A medicina constatou que a vitamina K, um dos elementos, né, essenciais para a coagulação do sangue num ferimento, numa cirurgia, qualquer coisa assim, ela está formada na criança somente no 7º dia. E um outro elemento também muito importante para a coagulação do sangue, a protombina, só alcança seu nível máximo, né, no recém-nascido no 8º dia. Então, muito interessante que quando estabelece-se a circuncisão lá, ninguém sabia dessa informação técnica, vamos dizer assim, ou biológica, mas o Criador, o nosso Criador, sabe de tudo a nosso respeito. Foi Ele que nos formou. Então, quando Ele implanta a circuncisão nesse dia, Ele o faz, né, justamente de acordo com o desenvolvimento humano. Então, essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade está num livro que, infelizmente, por ser muito antigo, pode ser que você não encontre para comprar, né? Que é o livro Provisão Divina para a Sua Saúde. Talvez na internet você encontre para fazer download, talvez. Eu dei uma olhadinha aqui, eu não achei, mas foi uma olhada muito rápida. Eu tinha esse livro aqui comigo, mas eu acho que ele se desgastou com o tempo. Eu não sei o que aconteceu com ele. Esse livro, S.I. Macmillan, que é o autor, ele narra alguns eventos que Deus estabelece como preceito religioso, mas que na verdade tem impacto na vida física, na vida biológica do ser humano. E lá ele fala diversas, né? Eu vou falar só da que interessa, o que é a circuncisão. No século XVIII, muitas mulheres estavam morrendo nos Estados Unidos por conta de câncer no colo, né? Não sei se fala colo ou cólon, me corrijam aí, mulherada, me ajuda, do útero. Então o câncer de colo do útero estava matando muitas mulheres. E o médico, ele resolveu estudar o assunto para tentar procurar uma solução, se conseguir entender o problema para evitar tantas perdas de vida. E quando ele reuniu ali um elenco de pacientes, né, e levantou também os dados cadastrais de mulheres que haviam falecido por conta desse tipo de câncer, ele observou um detalhe interessante. Não havia, dentre as vítimas, ou dentre as que estavam enfermas, nenhuma judia, nenhuma mulher da descendência ou do povo de Israel. Isso chamou a atenção do médico e ele foi pesquisar o assunto, aprofundou a pesquisa. E o que ele percebeu, que ele constatou, que as mulheres judias não tinham esse tipo de câncer por causa da circuncisão.
Então a circuncisão, além de ter um sinal de pacto, ela tinha também um benefício, né, médico, por assim dizer, né, na relação íntima homem-mulher. A mulher então era preservada por conta da circuncisão. Aí entra a questão de higiene e coisa dessa natureza, tá? Só para vocês entenderem. Então, duas curiosidades aqui sobre a circuncisão que eu acho legal compartilhar com vocês. Indo para o aspecto prático, nós podemos entender o seguinte: que quando Zacarias e Isabel, tendo recebido uma promessa de Deus, um milagre de Deus na sua vida, eles partem para cumprir a circuncisão, o que eles nos transmitem com isso? Que eles estavam se mantendo na presença do Pai. Ou seja, muitos israelitas, depois de serem abençoados por Deus, abandonavam a Deus. Nós vimos isso acontecer N vezes, né, nas Escrituras. Mas Zacarias e Isabel estavam dando o seguinte recado: nós tínhamos aliança com Deus, nós recebemos uma promessa de Deus e nós queremos que essa bênção, viver essa bênção dentro da aliança que nós já temos com o Pai. Então isso aqui é uma coisa importante para nós, né? Às vezes nós somos abençoados, temos que tomar cuidado de, depois de receber a nossa bênção, a gente não se desviar do propósito que Deus tem para nós. Então, esse é um ponto. O que mais ainda, né, sobre a circuncisão? Acho que é isso, né, os pontos principais que eu queria comentar com vocês nessa parte. Agora, queridos, o nascimento de João Batista tem mais algumas lições interessantes. Eu vou falar de algumas. Primeira delas, questão de interferências. Como assim interferências? Perceba que no momento que eles vão circuncidar a criança, os familiares que ali estavam, os amigos que estavam ali, já propõem o nome. Propõem que ele se chamasse Zacarias. Ora, né? E por que eles fizeram isso? Simples, porque a tradição judaica, o costume da época, era comum se colocar o nome do pai. Por isso você encontra muitos nomes iguais nas escrituras, às vezes passando dentro de uma família, ou de um antepassado que eles quisessem homenagear. Daí então a sugestão, o nome do Zacarias. Mas Isabel reage imediatamente, falando: não, o nome da criança será João. Então ela não permite a interferência dos familiares no propósito que Deus tinha para aquela criança. E qual é a lição que fica aqui para a gente? Quando Deus nos leva por outros caminhos, né? Quando Deus faz milagres, muda a nossa história para nos levar para novos tempos, né? Diante dele, nós não devemos permitir que terceiros interfiram no propósito de Deus. A participação de terceiros ela é limitada. Eles podem se alegrar conosco, eles podem participar ali do que Deus está fazendo, sem problema nenhum. Como eles se alegraram, como participaram de tudo que está acontecendo com Zacarias e Isabel. Mas eles não poderiam tentar interferir. Isabel não deixa. Então aqui tem uma lição muito importante para a gente. Participação de terceiros em alguns momentos da nossa vida, ela deve ser limitada, nunca interferindo na vontade de Deus. Nós temos uma lição interessante, um paralelo, né, interessante, lá na cura da filha de Jairo. Jairo procura Jesus, Jesus vai até a casa de Jairo. Quando chegam ali na porta, qual é o veredito de Jesus sobre a situação? A menina não está morta, a menina está dormindo. E então Jesus é alvo de zombaria de todos que estavam presentes. E aí ele vai entrar para curar a menina. E quem ele permite que entre? Somente os pais e Pedro, Tiago e João. Ninguém mais. Até uma boa parte dos discípulos aí ficaram de fora. Então, em alguns momentos ímpares da nossa vida, queridos, somente algumas pessoas podem participar. E às vezes essa participação ainda deve ser limitada. Então, esse é um ponto que eu queria compartilhar aqui, a gente vê no nascimento de João Batista. Outro ponto interessante é que quem interfere ali, como eu falei, na hora de dar o nome, foi Isabel. Ela falou: não, o nome do menino é João. Mas vocês perceberam, ou se você lembrar da história, o nome do menino tinha sido revelado para o pai, para Zacarias, quando o anjo aparece para ele lá dentro do templo.
Isso significa que, durante esse período aí, essa gestação, Zacarias e Isabel conversaram. É óbvio que ele não podia falar, mas nós vimos aí que ele escrevia, né, tabuinhas, o que era o recurso que eles tinham na época. Ele se comunicava. Então, ele comunica, ele fala para a esposa tudo o que tinha acontecido. Ela sabia das promessas, ela sabia o que tinha que ser feito com o menino, e ela tinha que saber, lembra? Porque ele não podia usar bebida forte, ele tinha uma série de observações que o anjo falou com Zacarias, e tudo isso ele passou para a mãe que ia cuidar mais da criança. Então ela sabia. A gente percebe entre os dois unidade, comunicação, coisas que têm que estar presentes em pessoas que estão dentro do mesmo propósito no reino de Deus. Aqui está falando de um casal, e é óbvio, isso vale para os casais muito, né? Casais têm que estar muito afinados em relação às coisas de Deus. Mas isso serve de uma maneira geral para a nossa vida. Serve para o trabalho, serve para o ministério, enfim. Unidade, né? No caso, comunicação, conversa. E ainda sobre a unidade, a gente percebe a importância dela nas palavras de Jesus, lá naquele trecho de João 17, que foi convencionado chamar de a oração sacerdotal. Olha o que Jesus fala sobre a unidade. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Olha que coisa interessante Jesus está falando aqui sobre a unidade. Eu acho curioso que Jesus fala de anunciação, né? Nós devemos testemunhar de Cristo, pregar, ele fala sobre isso. Mas é interessante que ele fala em dois momentos que o mundo vai conhecer que Deus o enviou, que até nos enviou, quando ele percebe em nós unidade. Né? O mundo vai perceber que nós somos de Deus quando nos amamos uns aos outros. Né? É outra coisa que Jesus fala. Então não basta a palavra, não basta a anunciação. Eles têm que ver em nós a vida. Voltando lá no comecinho, né? A circuncisão nossa, nosso batismo, não é selo, carimbo, atestado que nós somos crentes. Não, é demonstração no caso. Então, esse é o outro ponto importante. Indo para a parte final já da nossa prosa, a gente percebe ali o seguinte, que sobre todos que estavam presentes veio um grande temor. Temor por quê? Porque eles ficaram sabendo da visão do templo. Porque eles viram o que aconteceu com Zacarias durante a gestação, ficou mudo. Eles viram o milagre de voltar a falar no último instante. Eles viram o comportamento dos pais em relação ao nome, quebrando ali uma tradição. E todo aquele mover faz com que eles percebam que algo estava para acontecer. Deus estava fazendo alguma coisa e Deus ia fazer alguma coisa por meio daquele menino. E isso aqui nos mostra uma coisa importante, que Deus, queridos, Ele sempre sinaliza para nós, principalmente para aqueles que estão buscando conhecer a sua vontade, meios de você entender o que Ele está fazendo. Ele mostra as situações, às vezes é um milagre, como aconteceu a princípio com Zacarias e Isabel, mas depois são algumas vezes coisas menores, como um nome que não é usado. Mas tudo aquilo foi somando e eles chegaram à conclusão, Deus está fazendo uma coisa nova. E às vezes nós queremos tanto saber a vontade de Deus, queremos ver o mover de Deus, mas não prestamos atenção nos detalhes. E precisamos prestar atenção, principalmente às vezes, no que Deus faz na vida de outros. Porque às vezes o que Deus vai fazer em nossas vidas, Ele pontua para a gente, por meio de terceiros. Aquele povo estava para receber, né, uma mensagem de salvação, uma mensagem de restauração. E Deus mostra isso a eles, né, por meio de Zacarias e de Isabel e dos eventos envolvendo a vida deles. Então, um ponto importante aqui. Então, fechando aqui a nossa reflexão.
né, o nascimento de João Batista, com diversas lições, com diversos ensinamentos aqui que nós podemos aplicar para o dia de hoje. E o principal que eu queria ficar com este último, né? Deus sempre nos mostra a sua vontade, nos dá sinais do seu mover. Basta que nós estejamos atentos a eles. Perfeito? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa reflexão de hoje. Eu espero aí que te ajude, né? Nesse penso todos os dias, é que isso te ajude de alguma maneira no seu dia a dia, no seu caminhar aí com o nosso Deus. Beleza? Vamos agora para o nosso momento de oração. Enquanto eu converso com o pessoal aqui, se você tem um pedido de oração, coloca aí, né? Já anota aí para a gente interceder. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te bendizemos nesse instante. Nós te adoramos, Senhor, nós levantamos nossas mãos, Pai, nós nos encurvamos diante da tua grandeza, porque tu és digno de receber toda adoração, todo louvor. A ti pertence o domínio, a majestade, a glória, Deus, a sabedoria, Senhor querido. Louvamos a ti, ó Pai. Deus, queremos colocar no teu altar todas as vidas que estão necessitadas de um toque no seu corpo físico nesse instante. Abençoa, Pai, eu te peço, a vida, Senhor, daquele rapaz que foi colocado aqui ontem, que está aguardando um transplante. Abençoa, Senhor, a vida de José Roberto, Pai, e do Vitor, que lutam aí contra um câncer. Deus, eu abençoo a todos que estão acamados, Deus, seja nos seus lares, seja nos hospitais, todos que precisam da tua intervenção. Em nome de Jesus, nós declaramos agora saúde, Pai. Em nome de Jesus. Declaramos a tua bênção, Senhor, sobre os pastores, líderes, sobre os membros da tua igreja, que eles sejam instrumentos do Senhor para mudar esta nação, Senhor. Quebra nessa nação, Senhor, sara essa nação, destituindo todo o principado, Senhor, de corrupção, da imoralidade, da maldade, da violência, do engano, da cegueira espiritual, Senhor. Deus, levanta os teus filhos, faz milagre na vida deles, para que eles possam ser aqueles que trazem a este mundo, Deus, a luz do Senhor, como Zacarias e Isabel trouxeram João Batista para preparar o caminho do Messias, para preparar o coração do povo, Pai. Deus eterno, muito obrigado também pela vida dos missionários, Senhor, que estão espalhados por esse mundo, Senhor. Guarda cada um deles, onde eles estiverem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, meu Deus eterno. Guarda, Senhor, dessa gripe que está aí se espalhando. Guarda-nos dessa pandemia que não cessa, Pai amado. Cubra-nos com a tua destra fiel, meu Deus. Em nome de Jesus. É a nossa oração neste momento, e por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos aqui a nossa reflexão. Recadinhos para amanhã, muito rapidinho aqui, né? Temos o seguinte, a nossa audioleitura continua com o pastor Fábio amanhã, Gênesis 41 ao 44, um trecho que eu gosto muito, né? José chega ali ao governo do Egito, o reencontro com os irmãos e por aí afora. Então, amanhã distribuo para vocês nas redes. E amanhã começamos a etapa 3 dos evangelhos. Vimos os primeiros anos de João Batista. Agora nós vamos ver os primeiros anos de quem? De Jesus Cristo. E começamos com o tópico número 9. O anjo fala com José. Trecho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o 25. Isso é para amanhã, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Mais uma vez, obrigado por estarem conosco. Compartilha com o povo aí, ajuda nós aí a espalhar essa live aqui. Estamos meditando nos evangelhos e vamos até o fim. Você vai perceber que a gente vai passar por todos os evangelhos, todos, sem exceção, mas de um jeito aglutinado. Você vai ver umas coisas diferentes que eu vou fazer daqui a alguns dias. Mas aí nós temos uma boa caminhada. Temos até o meio do ano para falar de tudo isso. Deus abençoe a todos vocês mais uma vez. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Tchau, tchau.